Fala pessoal, GM Evandro aqui, bora pro episódio 92 do nosso desafio de partidas rápidas do chess.com usando o repertório do Fischer. Bora lá ver o que acontece nesse episódio de hoje. Aqui a gente entrando nessa faixa dos 1800 de rating. Eu já vou colocar aqui pra jogar, pra gente dar o start aqui no nosso desafio. Mas antes disso, já aproveita pra deixar aquele like aqui no vídeo se você tá gostando da série, né? Você tá aprendendo aqui com a nossa série, isso aí é bem importante pro canal. E bora lá, bora já começar aqui. Desafio lançado e primeira partida de pretas, enfrentando um adversário de 1910 de rating. Eu acho que é o maior rating que a gente enfrenta aqui no desafio. E nós vamos jogar aqui a defesa Índia do Rei. É uma defesa muito combativa, uma defesa bem interessante de jogar. E era a defesa principal do repertório do Fischer. Mas olha só, aqui em primeiro detalhe, né? Ele está jogando a variante clássica da defesa Índia do Rei. Quando ele joga com D4, C4 e E4. Você pode perceber que ele fica com um forte centro de peões. E por que o preto deixa o branco fazer isso, né? É porque a gente vai golpear esse centro agora, seja jogando E5 ou jogando C5. Essa é a estratégia básica da defesa Índia do Rei. A gente cede o centro para depois atacar esse centro. E aqui um primeiro detalhe, esse bispo geralmente ele é desenvolvido para E2, né? Para a dama controlar aqui D4. Como ele jogou bispo D3... eu não vou jogar E5 ou C5 agora. Eu vou jogar bispo G4 primeiro, que é justamente para cravar o cavalo e criar uma pressão aqui em cima de D4, né? Por exemplo, agora eu faço cavalo C6. Geralmente eu não tenho tempo de fazer isso na Índia do Rei, mas como ele jogou dessa forma, daí eu consigo fazer isso. E agora o E5 ele vai chegar com mais força, porque eu vou conseguir plantar um cavalo lá em D4, né? Minha primeira dúvida é se eu faço isso direto ou não, né? Porque eu tenho a opção de tomar em F3, dama F3 e cavalo D4. E tenho a opção de jogar cavalo D4 direto. Vou jogar cavalo D4 direto. Bom, ele tomou, peão por. E aí ele me deu o par de bispos, né? Especialmente o bispo de casas pretas. É uma peça muito importante. Então vamos puxar o cavalo para D7, defendendo D4, podendo levar o outro cavalo para E5. Então assim, esses problemas que deu aqui para ele, né, de dar o par de bispos, por exemplo, foi por causa dessa imprecisão de jogar bispo D3, né? Assim, pelo menos eu acho que é uma imprecisão, né? A época que eu jogava Índia do Rei, eu considerava esse lance como impreciso por conta disso, né? Mas hoje em dia dá pra jogar tudo, né? Xadrez, tudo é jogável hoje em dia, né? Bom, jogou bispo E2, parou de controlar E4, então uma ideia pode ser jogar um cavalo C5 com torre E8, e ele tá querendo simplesmente tomar o meu peão de D4, né? Tem que tomar algumas decisões agora. D3 é uma ideia que eu tô achando interessante, jogar D3 e tomar lá em B2, porque vai ficar um monte de casas para usar depois, né? Eu gostei desse lance, vou jogar com D3, dama D3, bispo por B2, já ativo o meu bispo de casas pretas, e aí eu volto o bispo para G7 agora, e minhas peças estão muito bem colocadas, né? Agora eu tenho um cavalo C5, já tocando na dama de D3, tocando em E4. A estrutura de peões dele está bem debilitada também. E ele não tem nenhum ponto para atacar. Vamos jogar agora a torre E8. Pressionando aqui E4. Bom, é aquela posição dos sonhos do jogador de Índia do Rei, né? Que o bispo de casas pretas ele está jogando. E agora... acho que eu posso ganhar um peão aqui, né? Porque ele jogou H3, provavelmente esperando um... Se bem que até bispo por F3 funciona, né? Porque bispo F3 ele tem que tomar de cavalo e torre por E4. Já ganha um peão. A outra opção que eu tenho é jogar torre por E4 direto. Peão toma.
bispo por D4. Cavalo toma, torre toma. E agora, qual eu escolhi? Aqui a gente vai ter que avaliar as posições. Eu tô preferindo jogar torre por E4 direto. Porque depois das trocas, por exemplo, peão toma, bispo toma, cavalo por D4, torre por D4, vai surgir uma posição onde eu tenho um cavalo muito bem colocado em C5 contra um bispo mau, que é o bispo de E2, esse bispo não joga. Além disso, eu tenho um peão a mais, né? Então, a posição tá bem confortável de jogar aqui, né? Se comparar da outra... Ai, caramba, peraí. Deixei um pré-move aqui que poderia... Se bem que o que ele ia fazer, né? Ele não vai fazer nada. É um pré-move que tá tudo bem, né? Nossa, mas direto eu faço esse tipo de coisa. Deixar uns pré-moves assim que estraga tudo, né? Que dá a dama... Essa é a minha habilidade especial aqui no chess.com, né? Eu tinha visto esse lance, torre por B7, para desviar o cavalo da defesa de E4. Mas o que ele não viu é que eu tenho um intermediário, torre toma E2, né? Torre toma E2, porque aí se tomar de dama ou de cavalo, eu tomo em F3 e depois tomo em B7, né? Então torre por E2 está ganhando já. Ele tentou me dar um golpe aqui, mas já estava ligado nesse golpe. Mas... Bom, o que eu não tinha visto é um cavalo C6 aqui rolando, mas eu acho que não dá em nada isso. Porque depois de torre E2, ele vai ter que tomar de dama, né? Aí bispo toma F3. Ele tomou assim. Bom, bispo para F3. Ele ainda pode tirar a torre, né? Mas não pode jogar a torre B1, que leva bispo E4. Ele tem que jogar a torre B4. Ou torre B5. Não, esse leva bispo E4 daí. Porque dependendo da casa que ele tirasse a torre, ainda ficaria 2 por 1. Mas aqui fica uma peça inteira a mais. Vamos jogar a torre B8, já ativar a torre. Torre B2. E o pessoal tá gostando de dar a dama nos últimos desafios, né? Esse aqui ele entrou em tilt já. aquela coisa de uma pendurada nunca vem sozinha, né? Ele levou a sério mesmo a coisa, né? Porque foi uma, aí 2, 3, ele entregou todas as peças, né? Ele entrou em tilt total aqui na partida. Mas olha, foi uma Índia do Rei muito interessante essa, né? A variante clássica aqui, que ele jogou com Bispo D3. E nas aberturas é interessante quando você vai entendendo as sutilezas de uma defesa para outra, as ordens dos lances, né? Por exemplo, Bispo E2, se jogar Bispo G4, D4 está defendido. Não faz tanto sentido assim o Bispo G4. Dá para jogar também, mas ele é menos efetivo do que com o Bispo em D3. Com o Bispo em D3, eu já consigo lutar por D4 e plantar um cavalo lá em D4. E aí esse cavalo fica muito forte, ele acaba tendo que me dar o par de bispos, só que aí vai causando outros problemas, né? Eu já tenho um par de bispos, liberou a casa E5, e aí D3 ativando o bispo, e aí já tem uma vantagem posicional muito grande, posição chata de jogar já de brancas, né? O par de bispos jogando, as debilidades aqui na estrutura de peões, até que veio as penduradas, né? Mas uma coisa das aberturas que é legal é isso, né? Entender mais lance a lance. E uma coisa, inclusive, pessoal, que eu ia perguntar, eu jogo bastante a Índia do Rei aqui no desafio por conta de ser uma abertura do Fischer, mas eu nunca fiz um vídeo aqui pro canal explicando como jogar essa defesa, né? Eu tô com a série aqui, que é a série de aberturas, agora em 15 minutos, que fica melhor para explicar, que de repente eu posso analisar as posições da Índia do Rei. Manda aí nos comentários o que você acha. Você acha que é uma boa
analisar a íntia do rei, né, nessa série de aprenda as aberturas em 15 minutos. Ou então você acha legal uma outra defesa, outra abertura, deixa aí qual que você quer ver na série que eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? Bom, então vamos encerrando por aqui e até o nosso próximo episódio.